Olá, está começando mais um Questão de Saúde e hoje o assunto é o câncer de mama. Eu estou aqui no consultório da mastologista Fernanda Della Justina Baldisserotto. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao programa. Olá, Letícia, tudo bem? Obrigada. Vamos então começar falando sobre o Outubro Rosa, né? É o mês que marca, enfim, esse procedimento que a gente deve ter o ano todo. Então, o Outubro Rosa, ele é um movimento de mobilização internacional. Ele destaca a importância do diagnóstico precoce nos casos de câncer de mama. Ele iniciou nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1997. E esse movimento veio para o Brasil através da FEMAMA, que é a Federação das Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, isso em 2008. Então, nós podemos ver até e participar, são iluminações com a cor rosa em monumentos históricos, prédios públicos, privados, e essa iluminação, ela facilita a visualização das pessoas, porque divulga de uma forma mais fácil o evento. Agora, claro que é um mês de conscientização, é importante, as pessoas realmente ficam mais ligadas nisso, mas com certeza elas devem ter esse cuidado todos os dias do ano, né? Ficar atentas a isso sempre, ao câncer de mama, aos sintomas. Sempre, Letícia. O importante, eu sempre destaco para as minhas pacientes a importância de realizar a mamografia anual. Em mulheres a partir dos 40 anos, tem que fazer todo ano. É muito importante. E mulheres abaixo dos 40 anos, se notou alguma alteração na sua mama, por favor, procure um seu especialista para ver e tirar a dúvida se é alguma alteração de processo maligno ou não. É importante a palpação das mamas? Sim, é ainda muito importante, mas hoje em dia é um conceito mais diferenciado, não se fala mais em autoexame de mamas. Quem faz exame é o médico. Nós falamos num autoconhecimento do corpo, onde a mulher precisa conhecer a sua mama, tocar-se e se houver alguma alteração, ela procure rápido o seu médico. É importante que seja rápido, né? Você tem alguns números de mortalidade no Brasil e que é muito grande ainda. Então, Letícia, a taxa de mortalidade no país é ainda alta. Nos preocupa muito. Nós temos 1.000 mortes por mês no país. Então, são números muito elevados. E por que ainda está acontecendo isso? Aqui no consultório, eu atendo pacientes que chegam com tumores de 3 centímetros, 4, 5 centímetros e realmente é já um tumor em estadio mais avançado. Consequentemente, esse tratamento será mais agressivo e a chance de cura menor. Por isso que eu enfatizo muito a parte de prevenção, de fazer a mamografia e se cuidar. Pegar o tumor no início, porque o diagnóstico precoce salva vidas. É muito importante. E é importante que a pessoa realmente não tenha medo. Ter medo pode piorar a situação. A pessoa tem que fazer uma autoavaliação, encontrou alguma coisa diferente, seja um cisto, né? Ou vai que seja um tumor mesmo, né? Tem que procurar um médico.
Então, na parte daquela palpação, achou alguma alteração na sua mama, procure o seu especialista, porque um diagnóstico precoce de câncer de mama, ele tem uma chance de 95% de cura e o tratamento vai ser muito menos agressivo. Eu sempre comento com as minhas pacientes, quem procura acha, elas me falam, mas eu comento, quem procura cura. Bem melhor, rimou até, quem procura cura. Gente, é essencial que as pessoas realmente procurem o seu médico, qualquer sintoma que tenha. E também o importante é que as pessoas saibam, gostaria que você falasse um pouquinho pra gente também sobre a lei dos 60 dias. Como é que funciona essa lei? Foi aprovada em 2012 a lei dos 60 dias. Ela garante o tratamento pelo SUS de pacientes que tiveram diagnóstico de câncer de mama e precisam ser tratadas até no máximo 60 dias. Porque o tumor não espera, Letícia. Então, esse tempo do diagnóstico precoce até um tratamento inicial, ele não pode demorar muito. Nós temos agora uma lei e, infelizmente, não está sendo respeitada. Isso a nível nacional e a nível regional também. Nós sabemos de entraves que existem. O problema seria mais no acesso aos profissionais especialistas até chegar no serviço especializado nesse atendimento. Eu acho assim, se fosse um diagnóstico precoce e nós corrêssemos contra o tempo e começássemos a tratar nas fases iniciais da doença, nós ganharíamos muito, a chance de cura dessa paciente é muito mais alta. Vamos falar um pouquinho dos procedimentos. A paciente que veio aqui foi diagnosticada então um tumor inicial. O que deve ser feito a partir daí? As pacientes chegam com uma mamografia alterada, deve ser sempre realizado um exame de comprovação diagnóstica que se chama biópsia. Não devemos ter medo da biópsia. Por quê? Porque ela só vai nos ajudar a planejar o tratamento. Cirurgias de câncer de mama, elas não podem ser surpresas na hora que nós vamos ver. Não, nós já vamos ter um diagnóstico através da biópsia, comprovando o tipo de tumor, as características dele, planejamos um tratamento menos agressivo, uma cirurgia, e após vamos ver se necessita ou não de tratamentos complementares. E quais são os tipos, dá para definir isso, os tipos de cirurgia? Muitas vezes tira só o nódulo, muitas vezes tira a mama também. Quando acontece isso? O tipo de cirurgia depende muito do estadio inicial ou não do tumor. Por isso que é muito importante fazer a prevenção e o diagnóstico precoce da doença, porque as cirurgias serão menos agressivas, não há necessidade de retirar a mama como antigamente. Hoje em dia nós vemos assim as pessoas que são tratadas dessa doença com uma mama que não se nota alteração. É muito mais importante salvar a vida, né, da mulher. E se são estadios mais avançados, geralmente precisam, então, antes fazer, de repente, um tratamento para diminuir o tamanho do tumor e conseguimos ainda não retirar toda a mama, retirarmos apenas uma parte da mama, mas depois com outros tratamentos complementares. O importante, sim, é sempre o tumor em estágio inicial e fazer o tratamento sempre nas fases iniciais da doença, para conseguirmos um tratamento menos agressivo e uma chance de cura muito maior. E agora, assim, Fernanda, aquelas mulheres que de repente fazem um exame e também trazem a carga genética de que possivelmente podem vir a ter câncer de mama, como aconteceu com a atriz Angelina Jolie. Ela decidiu por retirar as mamas porque ela tinha X% de chances de desenvolver o câncer. Me explica sobre isso. Bom, a Angelina Jolie, ela tem história familiar de câncer de mama. Eu quero até fazer um alerta para as mulheres que têm mãe, irmã, tia, avó com diagnóstico de câncer de mama.
antes dos 40 anos ou dos 50 anos para procurar o seu médico e começar já a fazer um controle, porque nesses casos nós sabemos que existe uma predisposição genética maior, uma mutação genética, e isso nós faremos então um aconselhamento genético e posteriormente até podemos fazer o exame para ver se há ou não essas mutações. A questão dessa atriz, da Angelina Jolie, ela fez a retirada das mamas preventivamente, porque o exame que ela fez deu alterado, entende? Então, se uma paciente minha viesse com um exame positivo, com esse risco muito aumentado para câncer de mama, realmente teria que fazer esse tipo de cirurgia. Mas nós temos que cuidar muito com esse efeito midiático, não é assim retirando as mamas para prevenir, porque existe sempre uma parte que nós temos que deixar abaixo da pele, seria um retalho de 5 milímetros aproximadamente de glândula mamária. Então, o risco não vai chegar a zero, vai ter um risco menor de câncer de mama, mesmo fazendo a retirada das mamas profilaticamente. As pessoas têm que ter esse conhecimento também, né? Não é porque retirou que não vai ter a doença, né? Ameniza bastante. O risco diminui muito, né? Mas não vai ser zerado. Agora, essas mulheres que têm casos na família de câncer de mama, por favor, procurem um especialista para fazer o controle mais de perto. É muito importante. Você que atende aqui no seu consultório, como é que está o pensamento das pessoas, das mulheres sobre isso? Realmente, elas estão se cuidando, estão se prevenindo, fazendo o autoexame? Como é que está isso no dia a dia? Então, Letícia, tem mulheres que têm medo ainda de fazer mamografia. Escondem e aí o tumor vai crescendo. Quando ele está maior, vem consultar. E aí nós já perdemos um tempo que poderíamos ter tratado e a chance de cura poderia ter sido muito alta. Então ainda existe um pouco de medo nessa questão, mas eu acho ainda que melhorou a conscientização das mulheres nessa questão, até pelo Outubro Rosa, por essa movimentação, todos esses eventos em função dessa atividade de mobilização preventiva. É fundamental, né? Mesmo que seja um mês específico de pensar nesse assunto, mas realmente faz com que a mulher se previna melhor também, né? Que se conscientize com essa campanha, com tudo que essas pessoas fazem, porque é uma união em prol disso. Claro, isso é um alerta, né? A iluminação rosa é muito linda, mas nós temos também que estar junto, fazer o nosso tema de casa, fazer a nossa mamografia, consultar anualmente o seu especialista. Existe muita vida após um câncer de mama, se diagnosticado precocemente. E tem como dizer qual é o tamanho máximo de um tumor para que a pessoa ainda possa fazer um tratamento e saber que vai conseguir superar, ou não tem como medir isto? Na verdade, os tumores, a partir de um certo estadiamento, que se chamam estadiamentos avançados, eles não são mais operáveis. Então, nós necessitamos algum outro tipo de tratamento, uma quimioterapia para tentar diminuir esse tumor, para depois tentarmos ressecá-lo cirurgicamente. O tumor cresce rápido, o câncer de mama não espera. Então, o importante, quando apareceu uma lesão suspeita, ficou com dúvida, vai consultar o seu especialista. Bem importante também a ação de alguns centros sociais, né, que trabalham em prol de mulheres com câncer de mama. Eles fazem um trabalho também psicológico, não só para a paciente, mas para a família, para quem rodeia essa pessoa. É fundamental isso. Isso é fundamental.
A família tem que estar junto nesse momento que a paciente passa por uma fase difícil, né? Encarar essa doença e vencê-la. A família tem que estar junto e esse apoio psicológico e das outras mulheres que passaram por essa doença, que se unem nesse meio, é muito importante, fortalece muito a pessoa que vai passar por todo esse procedimento. Então agora a gente fala um pouquinho sobre os fatores de prevenção, né, da doença. O que pode ser feito no dia a dia? Nós devemos evitar o fumo, evitar ou limitar-se nas bebidas alcoólicas, fazer atividade física é muito importante, manter uma alimentação adequada e o peso, manter o peso adequado para a sua altura. Isso é muito importante. No que influenciaria o peso? A obesidade e o sedentarismo, eles são fatores de risco para câncer de mama. Apesar de que existem casos que nem se explicam de mulheres magras e que fazem atividade física e que desenvolvem câncer de mama. E isso estaria ligado até a fatores genéticos, então, como eu falei antes. Aqui nós temos uma mamografia com um nódulo espiculado bem característico de câncer de mama. E ele já está meio avançado. Essa paciente vai passar por cirurgia de retirada de uma parte da mama. Após, vai ser feita a radioterapia. Aqui é um laudo de uma paciente de 68 anos que eu operei e veio um carcinoma ductal in situ. Isso significa o quê? Que é um tumor muito inicial. Ele não é invasor ainda. Essa paciente fez mamografia, apareceram microcalcificações, não era nódulo palpável. Então, ela se submeteu a essa pequena cirurgia e agora vai fazer radioterapia, mas está tratada cirurgicamente. Bom, para a gente se encaminhar ao final do programa, Fernanda, eu gostaria que você passasse para as pessoas, então, como deve ser feita essa prevenção no dia a dia das mulheres. Eu enfatizo para as minhas pacientes a realização da mamografia. Ainda é o melhor exame para ser feito como prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Se necessário, após, até são realizados outros exames de imagens, mas o mais importante ainda é a mamografia. Uma boa mamografia, com uma boa aparelhagem e um bom radiologista que possa também interpretar esse resultado. Também deixo como tema, né, o autoconhecimento do corpo, que é importante. Então, qualquer alteração, nódulo, um caroço na mama, procure orientação médica, não fique com dúvidas em casa. Tá ótimo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa, os seus esclarecimentos. Tenho certeza que vai ser muito importante para todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Obrigada. Muito obrigada. E o programa Questão de Saúde vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.